Se eu tô pensando em você, eu estou me conectando com você. Se eu não gosto de você e eu penso em você, eu me conecto automaticamente, crio um fiozinho energético de mente para mente. Bom, eu tava aqui no carro e pensando numa pergunta que eu vi hoje, porque tá muito na moda essa coisa de co-criar uma nova realidade, atrair o que você quer. E eu fiquei pensando como é que a gente faz isso na prática. Eu já estudei, já li muita coisa em várias áreas. Espiritismo, budismo, catolicismo, muitos ismos, espiritualidade, magias, assim, ocultistas, Hermes Trismegisto, né? Várias coisas, assim. E com o tempo eu mudei. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. E eu sou muito mais feliz hoje em dia. Tem muita coisa para melhorar, mas sou muito mais feliz. E o que eu percebo que você precisa, qualquer um que quer mudar para melhor, tem que começar a fazer. Você tem que começar, primeiro, a parar de praguejar. Né? Todo mundo fala isso, todo mundo fala, mas no fundo a gente não faz isso. A gente sabe que não é para falar mal do outro e a gente talvez diminui. Mas quando vem uma fofoquinha no trabalho, a gente, aproveita para falar alguma coisa. Quando a gente sabe que alguém falou mal da gente, meu Deus, né? A gente já fica cheio de querer responder, de querer dar o troco, né? E eu acho que aí que tá. A gente tem que começar a pensar que o que o outro fala é problema do outro, o que o outro pensa é problema do outro. Mas tudo que eu penso, tudo que eu falo é meu problema. Porque ele vibra em mim e ele sai. Mas antes de sair e inclusive fazer mal pro outro, quando eu penso coisas desagradáveis do outro, né? Ele primeiro vibra em mim. E depois ele sai e ele se conecta com aquele outro que eu não gosto. Gente, pensa nisso. Se eu tô pensando em você, eu estou me conectando com você. Se eu não gosto de você e eu penso em você, eu me conecto automaticamente, crio um fiozinho energético de mente para mente. Então eu me conecto com você. E eu não quero me conectar com você, mas eu tô fazendo força, pensando, reclamando, praguejando, discutindo o dia inteiro mentalmente. Porque eu vou falar isso, porque não sei o quê, porque foi injusto. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô o dia inteiro em elo mental com você. A gente é uma contradição ambulante. Se eu não quero você na minha vida, eu tenho que parar de pensar em você. Eu tenho que parar de pensar mal de você. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que faz parte, assim, para começar qualquer mudança é parar de pensar mal do outro. Porque mesmo quando eu penso mal, eu estou me conectando e essa conexão não é boa. É ruim para os dois. Se ele estiver na mesma sintonia, ele entra na mesma e faz mal para ele também. Se ele estiver numa sintonia maior, eu afeto pouco ele, mas eu fico o dia inteiro conectado com ele. Né? Então não faz bem para ninguém. Então todo sentimento negativo, ele conecta de forma negativa e todo sentimento positivo nos conecta de forma positiva. Quando eu penso na minha mãe com carinho, quando eu penso nos meus filhos, namorado, marido, esposa, né? É um laço de amor. Me aconteceu uma coisa muito curiosa, há muitos anos atrás. A minha mãe, ela já partiu, teve um câncer bem complicadinho, mas assim, no começo do câncer, foram 5 anos mais ou menos, aí, ao longo, assim, desde que descobriu até o final, eu ainda guardava os ressentimentos, umas bobagenzinhas muito egocêntricas minhas, porque eu achava que minha mãe devia ter me dado mais atenção, devia ter passado mais a mão na minha cabeça, sei lá. E um dia eu soube que ela estava doente, eu pensei, quanta bobagem, né? Cara, bobagem, ninguém é perfeito, ela me deu o que ela conseguiu naquela época, né? Como qualquer pai, qualquer mãe. E mesmo quando você é uma pessoa realmente complicadinha, porque nem todo pai e mãe é legal mesmo. Mas você tá dando o que você tem no coração. Se você não tem coisa melhor,
se você não aprendeu coisa melhor, se você não recebeu da tua família, dos teus pais coisa melhor, você tem dificuldade de dar algo melhor. Ele exige muito conhecimento para você conseguir ir escalando, melhorando isso. Então, minha mãe teve uma infância complicada, teve suas coisinhas complicadas como mãe também, né? Não foi perfeita. Embora a imperfeição dela me ajudou a ser mais forte. Ela criou muita independência em mim. Assim, eu consegui trazer isso de uma forma positiva para minha vida, muito aprendizado. Mas, naquele momento, eu tava um pouco mais, sei lá o quê, e eu ainda tinha essas pequenas mágoas, né? E eu peguei e eu fiz uma oração muito forte, assim. Eu passei um tempão rezando pela minha mãe, pelo bem dela, se Deus pudesse aliviar, porque eu não sei o motivo que Deus trouxe essa doença para ela, mas eu acredito que toda doença, ela vem para nos mostrar ou nos ensinar alguma coisa. E eu pedi, por favor, ajuda ela a aprender e ajuda a gente, porque quando vem uma doença na família, ele afeta todo mundo em volta. Eu pensei, me ajuda a entender o que eu também tenho que aprender com isso. E perdoei. Do fundo do meu coração, eu falei, olha, a partir de agora, qualquer coisinha eu perdoo. E eu agradeço. E aí eu comecei a agradecer cada vez que ela me pegou no colo, cada vez que ela trocou uma fralda, cada vez que ela me agasalhou, cada vez que ela me deu banho quando eu era bebê, cada vez que ao longo dos anos ela comprou roupa pra mim, cada vez que ao longo dos anos ela fez comida, me deu comida, eu tinha roupa, eu tinha uma cama quente, eu tinha um quarto pra mim. Era do jeitinho que eu queria, nem sempre. Mas e daí? Ela fez, né? Então eu agradeci cada coisa. E aquilo foi me enchendo de amor, Eu estava assim, aos prantos, numa emoção, mas era tanto amor, eu me senti tão mais leve, foi algo assim tão mágico. E daí, beleza, terminei, passei o dia assim, que olha, sentindo que eu era assim, um ser amado, que amava. Eu amava todo mundo, eu tava transbordando. E daí meus filhos eu abracei, eu beijei, passei um dia assim, nas alturas, assim, sentindo muito carinho, muito amor por tudo, muito agradecida. 2 dias depois eu vou visitar minha mãe, e a minha mãe olha pra mim e fala assim, chorando, né? Eu pensei tanto em você o outro dia, era mais ou menos 2 da tarde e eu lembrava de você e eu chorava de emoção, lembrando quando você era bebezinha e eu limpava a tua bunda. Que eu trocava tuas fraldas, eu pegava você no colo e eu sentia o teu cheirinho. Daí eu fiquei pensando, gente, como isso é poderoso. Pensa que eu mandei tanto amor pela minha mãe, tanta gratidão. E ela me dizendo que ela ficou emocionada, lembrando da minha infância. E aí eu falei, não, é Deus tão maravilhoso. Ele me mostrou de um jeito assim, a capacidade de influenciar, de conectar, de levar algo bom para outra pessoa através do pensamento. Foi assim uma experiência, uma das tantas, né, que eu já tive, mas uma muito marcante até pelo momento assim dela, né? E tipo, só de lembrar, ela se emocionou lá, né? Ficamos as duas chorando, emocionadas. Então, a gente pode concluir, né? Eu, pelo menos, posso concluir com essas experiências como a nossa mente é poderosa e como ela, de fato, nos conecta com tudo, com outras pessoas, mas também nos conectam com o que a gente quer, com o futuro que a gente quer. Isso também acontece. Mas para eu me conectar com o futuro que eu quero, eu tenho que parar de reclamar de tudo que eu não quero. Porque eu fiz isso por muito tempo na minha vida. Eu tinha um problema. Você tá com uma pedra no teu sapato. Daí você não pensa, você fica o tempo inteiro voltando. Ai, a pedra no meu sapato, me incomodando. Ai, que pedrinha chata. Ai, como eu não gosto daquela pedra. E aí passa mais um minuto. Ai, eu não gosto da pedra, eu queria me livrar da pedra. Mas em vez de pensar como tirar a pedra, como trocar o sapato, eu fico pensando na pedra que está dentro do meu sapato. Ou seja, eu não gosto deste emprego.
em vez de começar a ter uma atitude proativa, imaginar que tipo de emprego eu quero e correr atrás do novo emprego, eu fico reclamando, porque meu chefe não me valoriza, porque esses colegas não são não sei o quê, né? E você fica ali criando mais daquela bola de neve, porque quanto mais eu repito que eu não gosto, eu só estou imaginando e criando mais da mesma coisa. Porque à medida que a gente imagina, a gente cria. E aquilo vai criando e vai vindo mais para nós. Então, eu reclamo, porque eu não estou gostando. Eu crio e vem mais. Eu reclamo de novo porque eu não estou gostando. Eu crio e vem mais. E assim é uma bola de neve. Então, eu acho que uma das primeiras lições que a gente tem que aprender na vida é parar de reclamar e pensar no que a gente quer. Então, um exercício que eu tive que fazer, eu sempre ficava com preguiça de fazer e eu não fazia. Então, um dia me perguntaram o que realmente você quer. Você não gosta muito desse trabalho, mas o que você está insatisfeito, está incomodado com alguma coisa. Mas o que se você te ganhasse R$1 milhão hoje, o que você faria da vida? Se dinheiro não fosse problema, porque geralmente a gente fala, eu quero ganhar mais, eu quero mais dinheiro. Beleza, se dinheiro está resolvido, você tem dinheiro para fazer o que você quiser, o que você faria? E eu gostei dessa perspectiva, porque muitas vezes quando eu pensava, né, fazer a carta do que você quer, fazer um planejamento, eu pensava em coisas que no fundo não são exatamente o que eu quero. Eu queria conforto, todo mundo quer conforto. Eu queria dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Mas como? Por quê? Né? Para que você quer esse dinheiro? O que você faria com esse dinheiro? Eu compraria roupa, eu compraria minha casa, um carro. Tá. Que carro? Que casa? Por quê? Como tinha que ser essa casa para ela realmente te fazer feliz? Então eu comecei a fazer também esse exercício, né? Se eu tivesse dinheiro, como que se isso não fosse problema, se eu tivesse saúde, se eu tivesse as coisas e eu pudesse só escolher, como eu gostaria que fosse o meu dia? Como eu gostaria que fosse o meu relacionamento com os meus filhos? Como eu gostaria que fosse o meu relacionamento com meu marido? Como eu gostaria exatamente assim que fosse a minha casa? Como eu me imagino daqui a 2 anos? Para estar vivendo uma vida que eu me sentisse muito feliz. E como eu me imaginaria daqui a 5 anos, se eu ainda estivesse vivendo essa vida maravilhosa e ela estivesse evoluindo. Então, eu recomendo esse exercício. Faça isso. E comece, então, a projetar. Porque quando a gente não sabe o que quer qualquer coisa, tá bom. Mas quando a gente começa a querer algo, presta atenção, por exemplo, quando você vai comprar um carro e você quer um carro, sei lá, uma marca qualquer aí, popular, um Gol, é meio popular, um Golzinho. De repente, você começa a ver um monte de Golzinho na rua. Um monte. Você vê que, uau, eu não sabia que tinha tanto. Será que antes tinha tanto? Você passou a querer aquilo e aquilo começa a chamar a tua atenção. As oportunidades e as coisas também na vida. Então, se eu quero fazer um emprego X, vai começar a me chamar a atenção oportunidades e coisas relacionadas àquele emprego que eu quero, por exemplo. Se eu quero um relacionamento mais saudável com meu marido, por exemplo, eu vou pensar mais sobre isso. Como que dá para melhorar? Como que eu posso ser mais gentil? Como que eu posso fazer ele entender melhor o que eu estou sentindo, o que eu quero? Como que eu posso saber melhor por que ele está tendo ou não essa atitude, né? Mas eu tenho que focar no que eu quero, porque enquanto eu foco no que eu não quero, eu penso, ele é ruim, ele é injusto, ele não gosta de mim, ele, sei lá, né? Eu sou vítima. E quando eu sou vítima, eu não procuro solução. Então, façam esse exercício, procura o que você gostaria de viver se você pudesse escolher de qualquer jeito, se você tivesse dinheiro, se você tivesse tudo que você precisa. Você precisa de saúde. Imagina que você já tem. O que você faria se você tivesse saudável? Né? E você, em vez de pensar, tá ruim, tá doendo, né? Independente, assim, do estado. O que eu faria? Eu iria caminhar no parque. Se eu não tivesse dor na perna, no joelho. Eu iria caminhar no parque. Eu ia aproveitar
aproveitar para andar, eu ia aproveitar para ir fazer não sei o que na casa da fulana, do cicrano, eu ia visitar mais meus netos, eu ia visitar mais minha filha, eu não sei. Eu ia... Aí cada um tem que ver no momento da vida que está, né? Eu estou no momento mãe e eu penso de uma certa maneira. Quando a gente é mais jovem, né, as preocupações são outras. Então você adapta para tua realidade. Então, eu preciso começar a ter um pouco de clareza. Ou seja, eu preciso escolher o que eu quero. Primeira coisa, escolher o que eu quero. Depois, eu tenho que imaginar. Aí começa a parte realmente de criar. Eu tenho que começar a imaginar, mas eu quero aquele carro. Que carro é um Gol? De que cor que eu gostaria, que é a cor que eu ia mais gostar, assim, se ia me deixar mais feliz se eu tivesse um Golzinho. Como que eu ia me sentir se eu andasse naquele Gol? O que eu ia fazer? Eu ia levar as crianças para a escola, eu ia para o meu trabalho, o que eu ia fazer? E você começa a se imaginar, você se sente ali dentro do teu carro, né? E então você começa a projetar um pouco dessa imagem, você começa a vivenciar um pouco dessa imagem. Agora que você já escolheu e já começa a criar, você começa a procurar e a ver o mundo em volta de você procurando um pouco mais dessas oportunidades. E você tem que se manter positivo, focado no positivo. Não fica pensando, eu não vou conseguir, eu não quero. Porque às vezes é incrível quando você mantém, mesmo que você não saiba quando que você vai conseguir. Mas quando você mantém o foco de que eu quero aquilo, você realmente vai ver que começa a acontecer coincidências na tua vida. Começam a surgir oportunidades. E Deus, ele começa a trazer coisas assim. E Deus é pai. E que pai que não quer agradar, não quer conectar coisa boa pro filho? Ele também quer. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que saber o que quer para ele começar a mandar um pouco disso. Pode chamar de todo, de universo. Eu chamo de Deus. E essa energia, ela começa a trazer oportunidades. E de repente, um vizinho vai ter aquele carro na promoção. Ele quer vender rápido e precisa de dinheiro e vai vender mais barato para você e vai te dar a oportunidade de ter. De repente, vai surgir um sorteio e você vai conseguir aquele carro. De repente, você vai encontrar um jeito. Alguém vai comprar para você, vai te ajudar a pagar. O dinheiro vai chegar numa herança e vai chegar aquele dinheiro que você precisa. Algo acontece. Mas você não pode perder não pode parar de acreditar que isso é possível. Não pode parar de se imaginar quando, não importa. Mas sem ressentimento. Eu não consigo nada, passou um mês, não aconteceu nada e eu nunca consigo. Acabou, não vai mesmo conseguir. Você está pedindo, está criando mais do mesmo e está vindo mais do mesmo. Lembra? Então, mentalidade positiva, sim. Deus quer mandar para você. Às vezes demora. Às vezes não vai vir do jeito que a gente espera, exatamente daquele jeito. Vai vir de outro. Às vezes tem que acontecer algo. Tem que um movimento grande que você não imagina qualquer em algum lugar para desencadear algo para chegar até você. Pensa quantas coisas tem que acontecer, todo mundo, para às vezes desencadear algo para chegar em você. Então a gente quer para amanhã. Eu sempre quero para amanhã, eu sou ansiosa também. Mas a gente tem que começar a parar de duvidar e simplesmente imaginar, projetar. E enquanto não vem, eu vou curtindo o que eu tenho. Se é o ônibus, eu me imagino dirigindo enquanto eu estou no ônibus. Quando eu estou recebendo uma carona. Ou naquele outro carrinho que está todo quebradinho, eu agradeço. Eu falo, obrigado, carrinho, porque ainda está dando conta. E vou indo. Mas sempre de forma positiva. Então, se eu tivesse hoje que começar a mudar a minha vida, eu começaria parando de reclamar, escolhendo exatamente o que eu quero, imaginando como que seria, né, com um pouco mais de detalhes, e aí sim esperando que uma hora chega.
Uma hora chega pra gente. E assim, já um monte de coisa ao longo da minha vida. Se a gente e nada de todo mundo. Se a gente começa a pensar assim no passado, a gente começa a ver que isso acontece. Tanto pro bom quanto pro ruim. Às vezes muito do ruim. Às vezes a gente fala, meu pior medo é que tal coisa aconteça. Meu pior medo é que tal coisa aconteça. Meu pior. E um dia, o que acontece? Acontece teu pior medo. Porque você tá pedindo por ele. Você tá imaginando. E um dia ele vem. Ele desce pra você. Então não imagine o medo. Imagine soluções. Eu espero que tenha ajudado a refletir, né? Organizar os pensamentos de vocês. Um beijo. E que vocês tenham uma semana gloriosa.